Se eu tomasse essa resposta aqui do Renan Santos, eu me aposentava. Dá uma olhada no que ele acabou de falar na sabatina do G4 antagonista em entrevista. Essa é uma entrevista de emprego pro próximo CEO do Brasil. Renan, o senhor passou 10 anos derrubando e criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante, nunca respondeu por um orçamento, nunca demitiu ninguém olhando no olho. Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. E, estando fora do segundo turno, entre Flávio e Lula, em quem o senhor vota? A pergunta já começa com uma imprecisão um tanto quanto bizarra, porque minha vida pregressa toda passou por administrar empresas. Eu sei o que é fazer uma folha de pagamento, e o pior, eu sei o que é pegar uma empresa fechada, quebrada, com os funcionários devendo 5 meses sem receber, botar pra andar baseado no crédito pessoal que eu construí recuperando empresas. Trabalhei isso não com uma nem com duas, mas com quase uma dezena de empresas ao longo da minha vida. Sei o que é estar no banco dos réus da justiça trabalhista, ouvindo a injustiça de um sindicato safado que tentou te extorquir no momento da negociação anterior. Sei exatamente o que é ter um agiota ligado a uma factoring, indo querer te empurrar as dívidas da gestão anterior com juros que não deve ser aceitado. Sei justamente fazer isso. E essa é a postura que o próximo presidente da República tem que ter, porque a gente vai pegar um cenário muito similar a esse. Só que essas são as minhas realizações antes de me tornar um líder político. E um líder político é um líder que necessita tomar esse tipo de decisão num contexto novo, em que não se conta apenas a ética da convicção, que é a ética da convicção que eu contei todos os anos em que eu fui militante político, algo que eu tenho orgulho, faço desde 2014, mas também como liderança que precisa da ética da responsabilidade, que é quem vai assumir um país e vai ter que tomar decisões muito, mas muito difíceis. Pois bem, como líder político, no movimento que é o maior movimento político do Brasil, isso é oferível, nós fizemos a maior ação política com as maiores manifestações da história do Brasil ao longo dos últimos anos, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Organizei essas manifestações, ajudei a criar a linguagem política daquilo que chama de direita no Brasil, algo que foi surfado por muito vagabundo por aí. Depois disso, consegui criar um partido político, algo que o ex-presidente Bolsonaro tentou e falhou miseravelmente estando no poder, botando seus filhos pra tentar tocar isso, algo que naturalmente eles não conseguiriam com a baixa inteligência que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram milhões e demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso. Sobre a política de segundo turno, eu volto a repetir. Eu vou lutar e um líder não vai ficar aqui falando, eu não vou pro segundo turno, e qual é esse horário? Não posso fazer isso. Imagina o Alexandre em Galgamela. Você ama o Alexandre assim como eu. Imagina o Alexandre em Galgamela. Não sei, acho que vou negociar com o Délio. Não, ele foi até o fim. E eu tenho que ser assim. Porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar o partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com o erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais, eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis pro nosso futuro. A gente tá penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada o quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale-gás pras pessoas, e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça pra mulher, pra melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, a gente tá falando de desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. Isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. E isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, já me coloca em primeiro lugar no público de 16 a 24 anos, ou seja, construindo um horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante: crie seu próprio monopólio. Crie antes de tudo seu próprio monopólio. Seja líder de uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Eu criei um pensamento político próprio, um grupo político próprio, uma estética própria, uma liderança própria. E com base nisso nós criamos um nicho eleitoral próprio, com um sonho, um horizonte próprio, que nos deixam aptos a participar do grande debate.